Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcelo do Colégio Estadual Minas Gerais. Pessoal, na aula de hoje, essa aula aqui é voltada para a turma 1005 e 1006, né, do Colégio Estadual Minas Gerais. Na aula de hoje a gente vai falar do movimento retilíneo e uniforme. Tá bom, pessoal? Né, o que é o movimento retilíneo e uniforme? Pessoal, o movimento retilíneo e uniforme, de todos os movimentos que a gente vai estudar, ele é o mais simples. Por que ele é o mais simples? Porque nesse tipo de movimento, né? Deixa eu mudar aqui a espessura da minha caneta, tá, pessoal? Por quê? Porque nesse tipo de movimento, né, a velocidade escalar da partícula, ela se mantém constante, né, e é diferente de zero. Ou seja, o que é um movimento retilíneo uniforme? Todo movimento em que a velocidade escalar da partícula é constante e não nula, né? Constante é diferente de zero. Pessoal, o que significa isso na prática? O movimento retilíneo uniforme, no MR1, né, a velocidade instantânea coincide com a velocidade média. Aí você vai falar assim, pô, professor, o que é a velocidade instantânea? É a velocidade da partícula em todos os instantes do movimento. Tá legal, pessoal? O que é a velocidade instantânea? É a velocidade em todos os instantes do movimento. Né? Quando você olha para o velocímetro do carro, e o velocímetro está registrando, por exemplo, 80 km por hora. Essa velocidade registrada pelo velocímetro no instante da leitura, a gente chama de velocidade instantânea em cada instante do movimento. Outro detalhe, nesse tipo de movimento, a partícula ela percorre distâncias iguais em iguais intervalos de tempo. Tá legal, pessoal? Bom, outro detalhe, o movimento uniforme, né, ele pode ser classificado como progressivo, né, aqui, ó, progressivo ou retrógrado. Tá bom, pessoal? Quando é que o movimento é progressivo? Vou te mostrar aqui no desenho, né? Quando é que o movimento é progressivo? Pessoal, o movimento ele é progressivo quando a partícula se move no sentido da orientação positiva da trajetória. Ou seja, observe no desenho, eu orientei minha trajetória para a direita e o carrinho ele se movimenta no sentido da trajetória. Então o movimento ele é progressivo, ou seja, sua velocidade escalar é positiva. Tá bom, pessoal? Sua velocidade escalar é positiva, né? Então o movimento do carrinho aqui ele é progressivo. Quando é que o movimento é retrógrado? Quando a partícula se movimenta em sentido contrário à orientação da trajetória. Pessoal, observe que eu estou falando de velocidade escalar, né? Velocidade escalar. A velocidade é uma grandeza vetorial, mas aqui a gente está dando um tratamento escalar para uma grandeza que é vetorial. Então, observe, a velocidade escalar, ela pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser nula. Positiva quando? Quando a partícula se movimenta no sentido da trajetória. Tá legal? E quando é que a velocidade... Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Quando é que a velocidade escalar é negativa? Quando a partícula se movimenta em sentido contrário, né? Contrário à orientação da trajetória. Ou seja, eu orientei minha trajetória para a direita, né? Orientei minha trajetória para a direita, observe, mas o carrinho está se movimentando para a esquerda. Pessoal, nesse caso, a velocidade escalar do carrinho, né, ela é negativa, tá bom? Escalar. Pessoal, estou falando de velocidade escalar, não estou falando de velocidade vetorial, né? Olha lá, no movimento retrógrado, os espaços decrescem com o tempo, né? E a velocidade escalar é negativa. No movimento progressivo, ó, movimento progressivo, os espaços crescem com o tempo, quando a partícula se movimenta no sentido da trajetória. Tá legal? A velocidade é positiva. Progressivo, a partícula se movimenta no sentido da trajetória. Movimento retrógrado, a partícula se movimenta, né, sentido contrário à orientação da minha trajetória. Tá legal, pessoal? Olha lá, retrógrado. Bom, outro detalhe, pessoal, é a função horária do movimento, né? Função horária. O que é a função horária do movimento? A função horária, pessoal, ou a equação horária do movimento uniforme, é a equação que nos permite determinar, a chamada equação horária, é a equação que nos permite determinar o espaço que a partícula ocupa na trajetória com o passar do tempo, né? Que a gente chama lá, a gente fala S igual a sorvete, né? S igual a S0 mais VT.
S igual a sorvete, assim? S igual a sorvete. Essa função, pessoal, ela é chamada de função horária dos espaços, por quê? Porque ela me permite calcular o espaço que a partícula ocupa na trajetória com o passar do tempo, tá bom? Quem é S0 na função? Pessoal, S0, SO, é o espaço inicial, né? É o espaço inicial. Tá legal, pessoal? Aqui, ó, S0 é o espaço inicial. V, velocidade escalar. E quem é T? T é um instante qualquer do movimento. Tá legal, pessoal? De novo, esta função, né? Ó, esta função, ou esta equação, né? Nos permite determinar, escreve aí, pessoal, no seu caderno, para você aprender, determinar a posição da partícula né, na trajetória. Tá legal, pessoal? Legal? Esta função nos permite calcular a posição, né, o espaço que a partícula ocupa na trajetória com o passar do tempo. Pessoal, o que é espaço? Espaço é a posição da partícula na trajetória. Tá legal? Ou seja, quem é S? É o espaço que a partícula ocupa na trajetória. Quem é o S0? É o espaço inicial. Quem é V? Velocidade escalar. Tá legal? Quem é o S? É o espaço que a partícula ocupa na trajetória em todos os instantes do seu movimento. Tá bom? Bom, vamos fazer um exercício básico. Opa, desculpa, pessoal. Peraí. Não era para isso aqui descer. Não. Era para isso aqui descer. Calma aí, pessoal. Vai, vamos lá. Não? Olha lá. Vamos lá. Exercício de fixação. Vamos fazer uns exercícios bem básicos só para a gente treinar. Bom, primeiro exercício. Dadas as funções horárias abaixo, determine o espaço inicial, a velocidade escalar no sistema internacional. Ou seja, no sistema internacional, pessoal, o espaço é medido em metros, a velocidade é medida em metros por segundo. Ele ainda pede, classifica o movimento. Ele é progressivo ou é retrógrado? Tá legal? Então vamos lá, pessoal, olha a função. S igual a S0 mais V vezes T. Aqui, ó, S igual a sorvete. Né? Então aqui, pessoal, na letra A, ó, S aqui, S0, velocidade vezes tempo. S igual a S0 mais V vezes T. Né? Então, quem é S0? Espaço inicial, 10 metros. Né? Quem é a velocidade escalar da partícula? S igual a S0 mais VT. Velocidade escalar, 20 metros por segundo. Beleza? 20 metros por segundo. Por quê? Ó, S igual a S0, espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Pessoal, a velocidade é positiva. Então, o movimento é progressivo ou retrógrado? Você vai escrever lá, ó, progressivo. Tá legal? Nada demais. Bom, no item B, vou fazer só A, B e C, tá, pessoal? A D e E, D, E, F eu deixo para você. No item B, olha a função. De novo, S igual a S0, né? Olha a função. S0, S igual a S0 mais V vezes T. Olha lá, S0, 20, espaço inicial, 20 metros. Velocidade, menos 5 metros por segundo. Tá legal? E velocidade escalar negativa. Movimento é progressivo ou retrógrado? Retrógrado. Tá legal, pessoal? O movimento da partícula é retrógrado. Bacana? Por quê?
porque a velocidade escalar da partícula é negativa. Tranquilo? Bom, no item C, ele me dá a função S igual a S0 mais V vezes T. Pessoal, observe, o termo que multiplica a variável T representa a velocidade da partícula. S igual a S0 mais V vezes T. Né? Quanto é que vale S0? Espaço inicial. Menos 50 metros. Tá bom? Ó, velocidade escalar. S igual a sorvete. S0 mais V vezes T. Velocidade escalar. 3 metros por segundo. Bacana? E a velocidade é positiva. Então, o movimento, mudar a cor da minha caneta, o movimento é progressivo ou retrógrado. Pessoal, velocidade positiva, movimento é progressivo. Tá legal? Progressivo. Por quê? Porque a partícula se movimenta no sentido da trajetória. Legal? Pessoal, a letra D, E e F eu vou deixar para você fazer. Tá bom? Vamos para a questão número 2. Bom, na questão número 2, ele diz o seguinte: um móvel executa um movimento cuja função horária é, olha a função, S igual a 40 menos 5t. De novo, no sistema internacional. Observe a equação que relaciona espaço com o tempo, né? Vou pegar minha borrachinha aqui. Borrachinha apagar aqui. Ó, a equação, que relaciona espaço com o tempo, ela é uma equação do primeiro grau. Olha lá, ela é uma equação do primeiro grau. S igual a S0 mais VT, né? Uma equação do primeiro grau. Então, o movimento é uniforme. Ele pergunta, determine o instante em que o móvel passa pela origem. Ou seja, ele quer saber depois de quanto tempo o móvel passará pela origem. Depois de quanto tempo o S vale 0. Aí eu venho aqui, ó, letra A. 0, faço S igual a 0, passar pela origem. Pessoal, quando o texto informa que a partícula vai passar pela origem, que S é igual a 0. 0 é igual a 40 menos 5t. Legal? Menos 5t eu passo para o primeiro membro, mais 5t. Legal? Então, 5t igual a 40. Pessoal, eu quero achar t, o instante que ele vai passar pela origem. Bom, o fator 5 está multiplicando, passo dividindo. Então, t 40 dividido por 5 vai dar 8 segundos. Né? No sistema internacional, o tempo é medido em segundos. Então, depois de quanto tempo o móvel passa pela origem? Depois de 8 segundos. Legal? Na letra B, o que ele quer saber? Qual o espaço que o móvel ocupa na trajetória? No instante 10 segundos. Né? Qual o espaço que o móvel ocupa na trajetória? No instante 10. Aí eu venho, ó, S é igual a 40 menos 5t. Legal? Agora eu quero saber o espaço que ele ocupa. Quero descobrir o S, o espaço que o móvel ocupa na trajetória, quando t for igual a 10. Aí eu venho, ó, S 40 menos 5 vezes 10. Né? Por que t igual a 10? O pessoal está me falando no texto. Qual é o espaço que o móvel ocupa na trajetória quando t for igual a 10? Né? Ele quer o espaço, S, a posição do carrinho na trajetória. Só substituir e fazer conta. Fica 40 menos 5 vezes 10, 50. Pessoal, 40 menos 50, menos 10. Então, o móvel ocupa a posição menos 10. Tá legal? Ele está na posição menos 10. Viu? Ele quer saber, no instante t igual a 10, qual é o espaço que o móvel ocupa na trajetória. Só substituir t igual a 10, que eu acho S. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos fazer agora rapidinho a questão 3, 4, 5. São bem rápidas. Olha só o que ele diz. Um móvel, com movimento retilíneo uniforme,
tem para a equação horária. S igual a S0, ó, mais VT. Olha lá, velocidade vezes tempo, né? No sistema internacional. Podemos afirmar, letra A, que o móvel partiu da origem? Não, pessoal. O S0 é 5 metros, porque no sistema internacional, espaço é medido em metros. Então, o móvel saiu da origem? Não. Ele saiu da posição inicial, 5 metros. Né? E a velocidade escalar do móvel? Menos 5 metros por segundo. Já sei que o movimento é retrógrado. Beleza? O móvel partiu da origem? Não. Partiu da posição 5 metros. O valor 5 não tem significado físico? Tem sim. É o espaço inicial do móvel. Sua velocidade escalar é 2 metros por segundo? E desculpa, pessoal. A velocidade aqui é menos 2, tá? Desculpa, fiz besteira aqui, pessoal. A velocidade dele aqui é menos 2. Né? Olha lá, sua velocidade escalar é mais 2? Não. Sua velocidade escalar é menos 2. Letra D. Tá bom? Letra D é a opção correta. Bom, no movimento uniforme, a velocidade escalar no movimento uniforme é constante, né? Nada demais. Movimento uniforme é todo movimento em que a velocidade escalar se mantém constante. Ela é constante e diferente de zero. Tá bom, pessoal? Constante e não nula. Questão número 5, também bem básica. O móvel tem por equação horária S igual a S0 mais VT. S igual a sorvete. S, o espaço. S é o espaço que a partícula ocupa na trajetória. O espaço é medido em metros, tempo é medido em segundos. Né? Ele pergunta, o movimento do móvel é? Eu não posso afirmar que é retilíneo, eu posso afirmar que é uniforme. Né? Porque a trajetória pode ser qualquer. Tá bom, pessoal? Ele é uniforme, não necessariamente retilíneo uniforme. Por quê? A trajetória que a partícula descreve é qualquer. Eu não posso afirmar que a trajetória é retilínea. A trajetória é qualquer. Tranquilo, pessoal? Opção correta, letra B. Né? A trajetória pode ser qualquer. Ou seja, não posso afirmar que o movimento é retilíneo. Posso afirmar que ele é uniforme. Por quê? Porque a equação que relaciona espaço com tempo é uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Né? Bom, na questão número 6, questão número 6 ela é bem básica. Se a velocidade escalar de um móvel é positiva, pessoal, se a velocidade escalar de um móvel é positiva, poxa, o movimento dele é progressivo, né? Nada demais, só para treinar também. Opção correta, letra A. Né? Se a velocidade escalar do móvel é positiva, o movimento dele é progressivo. Tá legal? Né? Tá legal? Beleza. Bom, vamos analisar agora, pessoal, rapidinho, só mais uma questão aqui, ó. Questão número 7. Né? Lá na nossa aula de cinemática escalar, a gente fez uma questão parecida com essa, que diz assim, ó, um trem de 200 metros de comprimento, se movimentando a 60 km por hora, ele gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte. Pergunta, qual é a extensão da ponte? Né? Em metros. Né? Qual a extensão da ponte em metros? Pessoal, lembra daquela questão que a gente fez lá em cinemática escalar? Bom, você tem um trem de 200 metros de comprimento, o trem vai atravessar a ponte. Pessoal, primeiro, para ele atravessar completamente a ponte, né? Para ele atravessar completamente a ponte, o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar o comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Não é isso? Porque para ele atravessar completamente, o trem ele começa a atravessar a ponte quando a frente dele chega no início da ponte. Não é isso? Aí a frente chega no início, o trem começa a ultrapassar. Para ele ultrapassar a ponte completamente, ele vai ter que percorrer o comprimento dele mais o comprimento da ponte. Tá legal? Então eu tenho. Pô, como é que a gente vai resolver essa questão então? Muito simples. Velocidade escalar é o deslocamento escalar do trem dividido pelo
tempo gasto no percurso, né? Dividido pelo tempo gasto no percurso. Pessoal, outro cuidado que eu tenho que ter na hora da prova. Cuidado, ele me deu a velocidade em quilômetros por hora, mas me deu o tempo em segundos. O que eu tenho que fazer? Tem que transformar a velocidade em metro por segundo. Vamos lembrar da regrinha prática. Como é que eu transformo a velocidade de quilômetro por hora em metro por segundo? Né? Divido por 3,6. Né? E o contrário. Multiplico por 3,6. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, tem que transformar a velocidade em quilômetro por hora. O que eu vou fazer? Vai ficar 60 dividido por 3,6. Não divide, pessoal, deixa assim. Né? Pessoal, qual é o deslocamento do trem para ele atravessar a ponte completamente? Para o trem atravessar a ponte completamente, ele vai ter que percorrer o comprimento dele mais o comprimento da ponte, que eu não sei qual é, vou chamar de X. Tá legal, pessoal? Tudo isso vai acontecer em quantos segundos? 36 segundos. Beleza? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui para diferenciar. Tá bom? Para ficar bonitinho. Vamos lá. Pessoal, então pensa comigo. De novo, tem que passar a velocidade para metro por segundo. Como? Divido por 3,6. Dividir. Tranquilo? Depois o que eu faço, pessoal? Depois o que eu faço? Velocidade é deslocamento dividido pelo tempo gasto no deslocamento. Beleza? Mas qual é o deslocamento do trem? Para que ele atravesse a ponte completamente. Pessoal, para o trem atravessar a ponte completamente, ele vai ter que percorrer o comprimento dele mais o comprimento da ponte. Legal? Qual é o comprimento da ponte? Não sei, chamei de X, é o que eu quero descobrir. Pessoal, agora é só resolver, né? Só resolver a proporçãozinha simples. Bom, antes de eu multiplicar cruzado, eu posso simplificar. Divido por 3,6 e divido por 3,6. Aqui, ó, 3,6 por 3,6 dá 1. 36 por 3,6 vai dar 10. Legal? Multiplica cruzado. 1 vezes 200 mais x vai dar 200 mais x. Bacana? Né? Tudo isso é igual. 10 vezes 60 vai dar 600. Tranquilo? Então, x vai ficar 600 menos 200. 400 metros. E legal. Então, qual é o comprimento da ponte? 400 metros. Qual a opção correta? Letra B. Né? Tranquilo, pessoal? Letra B. Ah, sempre que eu pegar esse tipo de problema, né? Um trem vai atravessar uma ponte, um carro de comprimento X vai ter que passar pelo carro de comprimento Y. Pessoal, eu tenho que somar o comprimento do carro A mais o comprimento do carro B. Ou o trem vai atravessar a ponte. Para o trem atravessar completamente a ponte, eu tenho que somar o comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Legal? Nada demais. Tranquilo? Rapidinho. Ih, pessoal, aqui era a questão 8, né? Eu numerei errado aqui. Numerei errado, melhor dizendo, né? Que era a questão 8. Mas não tem problema não. Vamos lá, fazer mais um caso. Depois eu vou dar uma parada e a gente continua gravando. Olha o que ele diz, ó. Um carro a uma velocidade de 18 km por hora está percorrendo um trecho de rua retilíneo. Devido a um problema mecânico, pinga óleos do motor a razão de 6 gotas por minuto. Qual a distância entre os pingos de óleo que o carro deixa na rua? Pessoal, primeiro passo. Ele me deu a resposta em metros. Então, primeiro passo. Vou transformar a velocidade do carro de quilômetro por hora em metro por segundo. Né? Como é que eu faço isso? Divido por 3,6. Né? E o contrário? Multiplico por 3,6. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos transformar a velocidade. 18 dividido por 3,6. Pessoal, como é que eu divido? Ordeno as casas decimais. Coloco o zero, tira a vírgula. 180 por 36 vai dar 5. Opa, legal. Descobri a velocidade do carro. 5 metros por segundo. Bacana? 5 metros por segundo. Descobri a velocidade do carro. Beleza.
Só que desse carro pinga 6 gotas a cada minuto. Ou seja, 6 gotas a cada 1 minuto, a cada 60 segundos, né? Vou botar assim, ó, N, o número de gotas que pinga no intervalo de tempo. Ah, legal, 6 gotas a cada 60 segundos. Pessoal, isso aqui vai dar uma gota, simplificando por 6, uma gota a cada 10 segundos. Legal? Ah, o que significa isso? Então o carro deixa uma gotinha aqui, aí continua andando. 10 segundos depois ele deixa uma gotinha aqui. Legal? 10 segundos depois ele deixa uma gotinha aqui. Estou supondo que o carro está se movendo nesse sentido. Tá vendo? Ah, então o carro deixa uma gota a cada 10 segundos. Pessoal, mas a velocidade do carro não é 5 metros por segundo? Ou seja, ele não percorre 5 metros. Ele não percorre 5 metros a cada segundo? Ele não percorre 5 metros a cada segundo? Não? 5 metros a cada segundo? Então pensa, pessoal. Se ele percorre 5 metros a cada segundo, em 10 segundos ele vai percorrer quantos metros, hein? Olha lá, pessoal, 50 metros. Legal? Então a distância entre duas gotas sucessivas é 50 metros. Opção correta, letra C. Tá legal, pessoal? Daqui a pouco a gente volta fazendo mais alguns exercícios, tá bom?